O mundo está em uma constante transformação. Você aí que come delicioso. Agora você pode degustar do melhor sushi da cidade. O Kyodai Sushi Delivery chegou para trazer mais sabor e saúde na sua mesa. E o que é melhor, entregue no conforto do seu lar. Todos os dias temos promoções. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro. Estamos também no iFood. Kyodai Sushi Foz. Uma delícia. Abastecer com o melhor combustível e o melhor atendimento da cidade. Rede de Postos Oklahoma. Tradição e confiança em todos os serviços. Nos postos Oklahoma tem. Bateu aquela fome? Você também pode fazer um pit stop em nossa Star Shop. Bebidas, lanches, salgados e muito mais. Uma conveniência completa todinha para você. Rede de Postos Oklahoma. 2 lojas para te atender com excelência em Foz, na JK e Avenida das Cataratas. Você e seu carro merecem o melhor. Quando você precisou, nós estávamos lá. Quando cidades precisam se desenvolver, nós estamos lá. Mas quando vocês precisam de mais, nós vamos além, muito além de energia. Conciliamos o máximo de performance com energia, transformando profissionais de alta qualificação técnica em vencedores. E é por você que estamos vencendo. E aí, ambiental? Começa agora nas redes do JNT Web TV o programa Papo Ambiental. O meio ambiente em Foz do Iguaçu e no mundo, discutido e analisado pelo geógrafo Dantas Duarte. Entrevistas, matérias especiais e muito diálogo sobre o nosso pálido ponto azul e as questões ambientais do século XXI. Vem com a gente, gente! Boa noite para você que está nos acompanhando aqui no Papo Ambiental, mais um Papo Ambiental. Eu comentei aqui com o nosso convidado que a chamada do programa é muito pretensiosa, né? Discutir os assuntos ambientais do século XXI, o que é isso, né? Coisa essa, é uma tarefa difícil, né? Mas a gente consegue discutir isso, né, Jackson? Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Discutir os problemas ambientais do século XXI realmente é uma proposta grande, né? Mas a gente tenta. Eu tô muito feliz com a sua presença aqui, né? Porque eu vou admitir que eu não sou um leitor profundo assim do seu trabalho, mas um dos primeiros contatos que eu tive quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu com coisas da terra foi através do seu blog, lá o blog de Foz, né? Lá em 2013, né? Então eu vi lá algumas matérias interessantes, fotos antigas, e isso me ajudou a despertar esse interesse que eu tenho por Foz do Iguaçu, né? Principalmente pelo meio ambiente aqui. Eu agradeço, né? Eu fico orgulhoso, né? Porque esse trabalho do blog é um trabalho que eu faço desde 2007. E no blog é uma coisa que muita gente não se manteve, né? Então hoje eu sou um pouco menos ativo, mas acho que a gente não pode abandonar o barco, tem que continuar sempre. Mas o blog ele continua firme e forte, né? Que eu bisbilhotei o blog hoje, inclusive, para poder pautar aqui o programa, né? E tem lá matérias que você põe, né? Inclusive, semana retrasada, você soltou uma matéria sobre a língua guarani, né? Sim. Coloquei, sim. Você faz esses estudos de linguística guarani também? Olha, o Guarani é um projeto recente.
embora que eu tenha contato com a língua faz tempo, mas eu não falava. E ainda não falo também, né? Mas a gente estuda, a língua é isso, você nunca aprende. E depois que eu tive Covid, eu fiquei impossibilitado de pensar em viagens maiores, né? Eu tinha um projeto de comemorar a passagem aqui de um cientista polonês há 100 anos. No ano que vem vai fazer 100 anos. E eu planejava ir para a Alemanha, planejava ir à Polônia. Né? Mas aí fiquei doente, aí eu tive que ir baixando esses planos de viagem. Né? Aí eu olhei para o outro lado do rio e digo, o Paraguai está aqui, é melhor me dedicar a alguma coisa que esteja bem perto. Né? Aí eu entrei para o Guarani. E já tenho mais de 50 liçõezinhas de Guarani, e agora, por esses dias, eu vou começar a segunda etapa, que é trazer mais essa questão do Guarani como língua das 3 fronteiras, e 3 fronteiras têm 3 línguas. E o Guarani está meio ausente. Eu acho que é uma coisa quase ambiental. O Guarani é a única língua que está nos 3 territórios ao mesmo tempo aqui. Olha, quer dizer, ela está presente culturalmente, né? A Argentina ainda tem muitas aldeias, tem mais de 100 aldeias guaranis em Misiones. O Paraguai, além da parte indígena, tem também o país inteiro que fala a língua, né? A gente fica devendo um pouquinho. A gente tem nome de lugares, né? Como Boiçu, né? Boici. A gente tem a Catarata do Iguaçu, né? Que é Iguaçu, é Guarani. Temos todos esses nomes de pássaros, de animais, né? Que são Guarani. Mas o povo, nós ainda, poderíamos fazer um pouquinho mais, né? Inclusive na parte de divulgação turística, usar um pouco mais o Guarani. Né? Por exemplo, a gente tem uma das coisas que eu vou lançar, aproveite aqui e já digo aqui. Spoiler. Pode? A gente tem, por exemplo, como dizer 3 fronteiras em português, 3 fronteiras em espanhol, mas a gente nunca ouviu falar 3 fronteiras em Guarani, né? Que é Borrapurembaú. Eu gostaria de ver esses 3 nomes aparecendo em placas, que vai apontando, por exemplo, marca das 3 fronteiras, que tenha nas 3 línguas. Então, hoje, a questão de línguas em Foz é bem complicada, porque a gente tem, inclusive agora estão começando o ensino de inglês na escola básica. Então, Foz do Iguaçu é complicada, porque além de ser válido o teu inglês, é válido o teu espanhol, a gente está esquecendo do Guarani. Né? Você não acha que é legal ter assim uma plaquinha dizendo 3 fronteiras nas 3 línguas? Não, eu acho que é legal, né? Inclusive, quando eu comentei com você que o Guarani é a única língua presente nos 3 países, é justamente na raiz da cultura, né? Isso, na aqui, raiz, antes sim. do homem branco encostar aqui, se falava Guarani, né? Sim, era a língua, era a língua. E não só aqui, né, Jackson? Quase que no Paraná inteiro, né? No interior de São Paulo, e é onde tinha abrangência desses indígenas, né? Olha, no caso do Paraná, eu descobri uma coisa esses dias. A primeira foi quanto eu era, ou sou ainda ignorante, sobre uma um povo paranaense que eu não sei nada deles, que são os caigangues. E é bem comentado na história de Foz, inclusive, Sim, né? Inclusive tem algumas coisinhas assim que eu não sei se a gente vai falar isso hoje, mas precisa um pequeno ajuste. Pode falar, Nessa fica à questão. vontade. A gente vai falar. Então, os caigangues e os guaranis são as tribos que predominaram no Paraná, né? Só que eles têm uma rota. A rota do caigangue é a rota da gralha azul e a rota do pinhão. Então, isso, geografia, né? Que você, como é um geógrafo, essa parte de etnografia e geografia, que coincide em ser a rota das altitudes no Paraná, onde tem a araucária, o pinhão e a gralha azul. O Guarani já é mais Mata Atlântica. Ah, é O outro Guarani lugar, né? é outra jogada, é outra altitude. Nós estamos falando de, por exemplo, em altitudes, a partir de Porto União, pegando aquela baixada do rio Iguaçu, até aqui, essas são terras Guarani. O Guarani pouco iria subir para Guarapuava, ele não tinha muito o que fazer lá em cima. Embora Guarapuava tenha nome Guarani. Então, tem umas misturas, mas tem quem manda, né? Então, quem manda na terra de Pinhão e Gralha Azul É caigangue. é caigangue. Mata Atlântica é o Guarani. Aí a questão que eu disse que precisa de um ajuste é porque na história de Naipi e Tarobá,
a gente diz que Tarobá e Naipi eram caigangue. E isso nem o caigangue aceita. Eu conheço muitos caigangues e ele disse, por favor, não tenho nada a ver com isso. Interessante, isso aí é uma coisa que não passava pela minha cabeça, Sim, sabe? então o caigangue estaria numa terra com... O caigangue aqui passaria dificuldades, por exemplo, com calor demais, com não sei o quê, um montão de coisas. Ele já era aclimatado, já aclimatando para cima da serra. Isso, para cima, para altitudes de Guarapuava, é um bom exemplo. E tem outra coisa. As palavras caigangues, em nomes de cidades, são totalmente diferentes dos nomes de cidades guaranis. Por exemplo, em Guarani nós temos Iguaçu, né, que é Iguaçu. Nós temos Guarapuava, que é a terra predominantemente caigangue, mas que pegou o nome Guarani, de repente, por causa da colonização. Temos Arapotã, Araponga, Paranavaí, Ivaiporã, tudo isso é Guarani. A gente está acostumado com esse som. Os sons nasais, sempre Muito são nasal, guaranis? Muito nasal. O caigangue eu não tenho condição de imitar o som dele, mas se ele disser o nome de algumas cidades, você vai pegar que também tem um padrão, né, onde você vai ver Xaxim, Xanxerê, Chapecó, Xagu, Candói, tá? Goiôerê, Goiômirim, não tem outra Goiôerê, né? Tem Goiôerê e tem o Campo-erê. Então, eu aprendi que erê significa campo. Goiô é grande. Então, campo grande, que em Guarani seria Nhonguaçu. Então, eu fiz essa pequena descoberta e preciso continuar, né? Embora não tenha esperança de me meter com caigangue, porque é uma língua bem diferente. Pequena descoberta. Pequena descoberta. Eu estou aqui impressionado com tudo isso. Humilde, homem. Né? Boa noite, tudo bom? Oi, Ricardo. Você não me cumprimentou, eu estou aqui babando nos dois. Eu nem tinha te visto, Ricardo, aqui ainda. É que a gente está tão empolgado aqui que o Esqueceram programa já começou com empolgação, né? Cara, hoje, eu posso render uma homenagem a uma pessoa aí? Pode falar. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em receber o Jackson Lima aqui. Jackson Lima é um cara que eu conheço há mais de 32 anos. Foi um cara que, junto com alguns outros bons jornalistas da fronteira, que já passaram por aqui também. Ele é velho, né? Não parece, né? Foi um dos responsáveis para a minha formação no jornalismo, que era um dos caras que dava dicas, dava toques, várias matérias juntos, né, Jackson? Cobrindo eventos internacionais, ministros, rainhas, princesas que vieram para Foz. E o cara foi sempre assim muito gentil, muito, digamos, solidário com a gente, né? E falta muito isso no nosso meio hoje. Parece que o pessoal do jornalismo hoje, que um quer comer o outro, um quer passar por cima do outro. E a gente tem muito que aprender com um cara como no cacife do Jackson Lima e de outros bons, antigos jornalistas da cidade aí, né? E eu tenho orgulho em dizer que eu sou da geração do Jackson também, né? E fico muito feliz em tê-lo aqui no nosso programa. Não sei se você esperava isso, Dantas, mas de coração, e eu rendo essa homenagem ao meu amigo Jackson Lima. Obrigado, Ricardo. Fiquei impressionado com isso. Eu fico muito feliz assim poder promover isso aqui, né? Porque sem dúvida, eu não sabia da história que vocês tinham, né? Mas sim. Eu tinha esse contato assim não tão próximo com o Jackson, né? E eu tenho certeza que seria muito interessante trazer ele aqui para compartilhar o conhecimento dele aqui com a gente, né? E tem muito, viu? Mas muito bacana mesmo. Eu agradeço. Ô, Jackson, o programa aqui ele tem uma estrutura assim que eu boto também algumas informações no meio, né, para a gente poder debater também em cima disso, né? Uma delas que eu trouxe aqui é a seguinte, ó, vamos ver vídeo, né? Já que a gente está falando sobre meio ambiente, sobre povos, né, que habitam e transformam a Terra, né? O que você acha dessa seguinte situação, ó? Lixo na Baía de Guanabara, na Praia da Bica, Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. Isso aqui foi na quinta-feira, dia 20 de maio. Ó. Posso soltar? Pode soltar, Ricardo. Isso aí é uma situação que não é exclusiva do Rio de Janeiro, né? Eu tenho observado isso por muitos lugares que eu ando aqui no Brasil, né? E principalmente aqui na nossa cidade com muita tristeza, porque a nossa cidade, o pessoal tem orgulho de ostentar o título Cidade das Águas, mas nossos mananciais aqui eles estão descuidados, né? Não está tendo um cuidado com isso aí. Eu fui na trilha do Vietnã semana passada
é que eu não consegui formatar aqui o vídeo para poder trazer, mas no próximo programa eu trago. E lá onde a gente promoveu aquela limpeza, lá em 2020, onde o pessoal do Iguaçu Secret Falls, né, promoveu a limpeza recentemente aqui também, continua tendo lixo, isopor e outros materiais dentro do rio Jupira, que é muito lindo ali dentro, né? É uma água cristalina, sabe? E a gente vê notícias dessas vindo da Ásia, né? Vindos da América Central, da Oceania, até mesmo dos Estados Unidos, né? O que você pensa assim sobre o futuro do meio ambiente no mundo, Jackson? Olha, assim que eu vi a entrada daí, que eu vi aquele monte de coisas flutuando ali, me deu um choque assim, né? Mas essa é a realidade. Nós somos um mundo produtor de lixo. E isso realmente é muito preocupante. No caso de Foz do Iguaçu, onde nós temos umas bacias municipais, né, digamos assim, como o Boici, o Jupira, que a maioria de nós não conhecemos. A maioria do povo de Foz do Iguaçu não sabe onde fica. Todo mundo passa de carro em cima dele, mas ninguém percebe, passa, né? Temos o Monjolo também, que ninguém vê ele, porque ele é invisível. Temos o Mimbi. Eu não sei se é Mimbi ou Mimbi, porque aí entra o Guarani de novo. É mesmo, né? Se for Mimbi, significa que ele brilha. Era rio brilhante. Então, eu espero que seja Mimbi, que ele consiga brilhar de novo. Mas todos sofridos. Então a gente vai ter que entrar num projeto muito sério. É possível parar de jogar lixo. É possível reciclar. Mas a reciclagem, por exemplo, nós temos programa de reciclagem, não só em Foz do Iguaçu, mas estamos tentando fazer isso no Brasil inteiro. Mas os programas de reciclagem, em geral, eu acho ainda meio lentos. Eu estou fazendo uma experiência em casa, nesse momento, enfrentando a guerra da minha esposa, né? que ela disse que eu junto lixo. Eu estou juntando caixa de leite longa-vida. Por quê? O leite longa-vida é um dos que vão para aquela espécie junto com as de garrafa, né? Uhum. Por quê? Porque a reciclagem ela depende ainda muito do valor de venda dos produtos. E tem alguns produtos que não têm valor de venda. Bom, é o caso da garrafa de vidro, que é um problema sério em Foz do Iguaçu. Nós não temos ainda um destino como eu gostaria, de que o vidro fosse completamente aproveitado e reaproveitado, né? Nós não temos isso. É um dos materiais mais fáceis, né, de fazer a reciclagem ao vidro. Sem dúvida. E 1 quilo de vidro dá 1 quilo de vidro. Exatamente. E o preço dele é muito, muito baixo. E no caso da caixa de longa-vida, do leite longa-vida, né, que tem uma colega americana que disse que na realidade é longa-morte. Todas essas caixas aí, a gente não tem o que fazer exatamente com ela. Então, eu tenho uma caixa cheia dessas caixas, onde eu tento mostrar como eu faço. Eu pego ela e compacto, deixo tudo bonitinho. Se você ver minhas caixas... Você abre elas para poder virar uma folha? Não, eu fazia isso quando eu ia usar para fazer coisas. Né? Por exemplo, você pode fazer um negócio para o teto, para evitar entrar o calor. Uma camada, né, para proteger do frio, né? Isso, você pode fazer uma isso. Uma manta. Mas agora eu só destravo um negócio, uma partezinha de cima e embaixo e achato a caixa. Então, no modo que em uma caixa normal, assim, do supermercado, eu tenho 50, 60 delas. Que eu quero ver o que é que eu faço, porque eu quero levar isso um dia para a cooperativa, para escutar os cooperativados, para ver qual é a realidade desse material. Então, eu acho que não é só reciclar, não é só separar de qualquer jeito. Tem que separar com qualidade para que ele não perca o valor de venda, porque se perder, ele vai para o lixão de novo. A maior premissa disso está na educação ambiental, mas no sentido de educar o consumidor, né? Isso à luz da Lei 12.305, né? Que é lavar as embalagens, né? Porque elas têm valor econômico. Certo. Se ela chega lá suja ou com coisa ali, ela não vai ter valor, porque o catador ele não vai limpar a embalagem, né? Isso vem sujo de casa, né? E talvez, pelo menos na minha análise, seja aí que o maior pecado da coleta seletiva, sabe? Que é o cidadão não ter claro isso, que precisa ser uma embalagem limpa, né? Para ela ser reciclada. Na minha experiência de
juntador de resíduos, eu já tive experiência assim de ver pessoas num bar, tomando cerveja ou refrigerante, e alguns que estão fumando e colocam a bituca dentro da garrafa ou dentro da latinha. Quer dizer, isso aí já inviabiliza o valor dela. Porque pegar lata por lata para tirar a bituca vai ser um trabalho que a pessoa não vai fazer, o catador também não. E bituca não tem valor nenhum, E né, depois de bituca, usada. Né? Se for separado, até tem. Eu vi uma reportagem aí de que na praia, de alguma praia, fizeram a coleta de bituca. Mas aí tem que ser organizado. Não pode molhar, né? Tem que ser organizado. Uhum. Então, eu acho que estamos precisando um pouquinho mais de esforço. E aquele lixo que apareceu lá do Rio de Janeiro, tudo aquilo ali é reciclável. Tudo, né? Tudo. Entende? Por exemplo, você pega aquelas garrafas PET e aquelas de água mineral, produtos que vêm, coisas de limpeza, tudo aquilo é reciclável. Agora, impressionante é o número de marmita de isopor, né? Antigamente a marmita era de alumínio, com boca de papel ali, né? Agora é tudo de isopor. Aí a indústria é que tem que se conscientizar de que algumas facilidades, né, são bem problemáticas. São. Então, nós temos a questão do isopor em marmitas, cafezinho, copinho de café, tínhamos, né, a questão do palitinho para tomar refrigerante. O canudo. O canudo, o palito, o canudo. Né? Tudo isso é reciclável. Aí daí você perguntou um negócio aí que eu ia falar, e já me passou na mente mais ou menos. Mas, de modo geral, é necessário uma coisa que dê mais. Por exemplo, existem máquinas, uma coisa bem simples. Foz do Iguaçu, o pessoal de Foz do Iguaçu gosta muito. Nós somos uma cidade consumidora, importadora. Uhum. Nós não ensacamos nem o nosso sal, que a gente compra sal engarrafado não. Embalado em Cascavel. Quirela embalado em Cascavel. O pessoal de Cascavel, Santa Teresa do Oeste, embala tudo para a gente só compra. E joga esse plástico não sei onde. Aqui a maioria dos produtos são puramente industriais, né, que a gente consome. Nós somos importadores como se fosse um país, são importadores. Aí, entre as coisas que nós importamos, natural é o coco. É normal vender venda de coco. E o coco é um grande problema ambiental. Porque ele é de difícil decomposição. Né? Ele é bom para fazer banco de carro, né, que se fazia há um tempo atrás aí, né? Outras fibras, né, da casca do coco. Mas existe, por exemplo, na questão da compostagem. Aí a pessoa vai ter que alguém vai ter que colocar a mão no bolso para comprar uma série de máquinas que o mercado está produzindo. Tem uma máquina que você pega o coco, joga ali dentro e ele tritura. Automaticamente é só fazer um montinho que em 3 meses ele virou adubo. Solo. Quer dizer, ele não pode ser levado para o lixão. Essa é a questão do coco. Das garrafas, é possível também passar essas garrafas PETs que vai para o lixão, que vai para os rios, moê-las todas. Até porque depois ela é vendida assim, desse jeito, né? Moída, né? Moída. O vidro é vendido moído e separado por cor. Eu já tive caso de ver na cooperativa onde as pessoas não têm orientação. Aí pega essas garrafas, eles quebravam tudo misturada, e uma empresa de Londrina vem e comprava e levava essas garrafas, não sei quanto. Mas não é o sistema realmente de reciclagem. Uhum. É muito bom que essa empresa de Londrina tenha um destino. Mas o normal para ser comprado, para entrar de novo na produção de novas garrafas, ele tem que ser separado por cor e triturado, preferencialmente aqui. Não ir em garrafas de pedaços, né, fazendo perigo na BR, né, porque um caminhão com garrafas. Bater, né? Cair em cima de alguém. Entendeu? Isso é uma etapa do beneficiamento do produto, né? Então tem muita coisa que estamos jogando no lixo e é dinheiro. Uhum. Então essa é a minha... Inclusive eu tenho um sonho, se eu ficar continuando assim, tendo que ficar meio lento em achar trabalhos, seria um sonho para mim entrar na reciclagem.
Entende? Especialmente nessas que eu tenha mais, né, tanto na parte do vidro, como na parte das embalagens, de Tetra Pak. embalagens, mas especialmente nas que dê para fazer composto. De compostagem. Composto orgânico, de compostagem. Eu acho que aí precisamos aumentar o esforço na educação ambiental, na divulgação, de modo geral. Aí eu faço uma pergunta para o Jackson. Nesse conhecimento todo que você tem nessa questão, principalmente na compostagem orgânica e também aí a questão de vidro e beneficiamento desse produto. Seria muito caro, por exemplo, para o poder público instituir esse tipo de indústria e geração de renda e para os recicladores, no caso, as cooperativas? Fomentar isso? Olha, eu geralmente eu não trabalho pensando assim no nível do poder público. Até eu explico por quê. Porque, como eu estou dizendo, eu gostaria de ver pessoas se empoderando. Sim, né, sim, como etc. cidadão, né? Como cidadão. Né, que ele produzisse a sua garrafa, fizesse artesanato, fizesse assim. Esse é um. Nós temos o caso, por exemplo, que foi gasto um monte de dinheiro para comprar os caminhões da coleta, está funcionando, nós temos cooperativas. Né? Eu não posso falar da cooperativa ainda, porque eu não peguei o meu carro e fui lá para saber essas perguntas que eu disse que eu preciso fazer. Sobre o que é que eu faço realmente, o que está acontecendo com o leite, o que está acontecendo com o vidro. Né? Eu preciso fazer isso, inclusive me associar a alguma delas. Agora, grandes obras para, por exemplo, a prefeitura triturar todo esse vidro, que em Foz do Iguaçu é um problema sério. A Câmara Municipal, em outras épocas, tentou proibir entrar long neck aqui, né? Sim, eu lembro. Que é até meio anticonstitucional, porque é uma produção brasileira, produto, não tem como. Produto nacional. Eu não sei até que ponto isso é viável. Eu sei que São Paulo faz. São Paulo ele tem políticas, como Curitiba inventou, onde a prefeitura troca lixo por comida. De fomento. Fomento. Isso. Ela pode fazer. Os exemplos você pode ver no lixo. Como é o nome de Curitiba mesmo? É lixo por... Você chegava e trocava o lixo por uma bolsa. Deixa eu achar aqui. Uma troca lixo por alguma coisa. São Paulo tem, o Rio de Janeiro tem, mas não é um sucesso como a gente está vendo ali, né, naquela coisa. Entende? Então, essa minha parte da pesquisa não entra muito nesse negócio assim. Mas eu não sei se eu falei para vocês, não, claro que eu não falei aqui, mas não sei se vocês sabem, eu conheci a Angela Merkel. Sim, a secretária atual de Meio Ambiente. Não, a Angela Merkel era ex-premier da Alemanha. Ah, primeira-ministra. Eu estou falando da Angela Meira. Está pensando... estou falando Meio Ambiente, estou pensando na mulher que dirige a pasta do Meio Ambiente aqui. Eu conheci a Angela Merkel pessoalmente na Alemanha, quando ela era ministra do Meio Ambiente. Depois, como é que ela chegou a primeira-ministra, e boa, né? Sim. Tantas sugestões. Eu me lembro que foi um evento de turismo, e ela fez uma coletiva para falar para jornalistas de turismo sobre o sonho da Alemanha em resolver esse problema. Entende? Do lixo. E ela estava dizendo que naquele mês ela ia gerar 1 milhão de empregos. Meu Deus, cara. No país inteiro, né? Fazendo o quê? Investindo em pesquisas, negócio da solar, que a gente está crescendo também aos poucos. Né? Você precisa ver de noite, passando na Alemanha, os caminhões que pegam as garrafas. Tudo separada. Como a mão de obra lá é meio cara, o caminhão tem que fazer muita coisa sozinho. Ela já vem separada, ele pega, coloca aqui, vai para um lugar que, Deus me livre, milhões de garrafas sendo trituradas e já saindo para as fábricas. Aí vale a pena a gente estudar esses grandes exemplos de como o governo fomentou e ajeitou e supervisionou. Essa é a grande questão que eu acho que está faltando em Foz. É uma supervisão cuidadosa sobre como o cara, depois que tem o caminhão, depois que tem a coleta, depois que tem tudo, como é que está o mercado. Entende? Como é que está o mercado? Porque se não tiver mercado, o pessoal não vai fazer nada. Sim, com certeza. Agora, eu não sei se seria viável nesse momento
fazer um grande triturador do município, ou se seria melhor tentar ver quem teria interesse de trazer um negócio desse. Porque garrafa a gente produz, né? Inclusive, o nosso consumo de vinho da Argentina, na hotelaria, Paraguai, né? uísque. O uísque, é muito grande. O Dantas mesmo toma uns 3 litros de Johnny Walker por semana. Vai me entregar ao vivo e a cores, cara. Com energético ainda. Eu não sei se eu respondi mais ou menos, né? Mas eu sou inabilitado assim para dizer uma sugestão para o governo, né? A menos... até porque eu não conheço as leis. Você citou uma aí, eu já fiquei boiando. A lei que você falou. Ah, sim, a lei é o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos. Dos resíduos sólidos, né? Eu estou por fora no momento. Eu acredito muito na ecologia também, nesse nível menor. Eu falei um pouquinho lá fora que a gente se preocupa muito com as coisas que brilham. E nós temos um ditado brasileiro que diz que nem tudo que brilha é ouro. É verdade. Entende? Então, a gente tem que ter cuidado, porque o cidadão tem que ser empoderado também para ele fazer essas coisas. E ser valorizado. O cara que, por exemplo, no caso das garrafas, eu me lembraria de uma situação como o Ricardo fez o favor de dizer que eu sou muito velho. Nos anos 80, quando eu viajava pelo mundo, eu convivi e recebi a hospitalidade de uns peruanos muito pobres, que moravam no deserto, próximo a uma região que entrou num conflito, guerra, que eu até publiquei uma coisa sobre isso no meu blog. E eles catavam garrafas naquela época. Só te interrompendo aqui, foi aquela questão lá do acesso da Bolívia para o mar? Não, foi a questão do Peru e Equador, por uma passagem nos Andes. Eu fiquei um mês parado ali por causa dessa guerra. E nisso tive que ficar com uma família de pessoas que eram super pobres. E os rapazes sopravam vidro. Eles catavam garrafas, traziam para casa, eles tinham um forno onde derretiam o vidro e depois faziam o processo de soprar vidro para fazer uma nova garrafa, para fazer um passarinho, um anjo, sabe? De garrafa. Essa arte eu acho que a gente devia trazer para uma cidade como Foz do Iguaçu. Aí isso seria mais uma coisa para um Sebrae começar. Uma fábrica, alguém que, né? E treinasse artesãos. Então, eu trabalho muito nessa parte, de artesão. Né? Que criasse coisas que vendesse para o turismo. Será que o poder público acredita nisso aí, Jackson? Que, sei lá, né? O pessoal torce o nariz para esse tipo de ideia, né? É justamente isso. Esse é Foz do Iguaçu especialmente tem esse problema porque nós somos pequenos. O pequeno, ele tem que competir, às vezes, com iniciativas muito grandes. Então, nós temos ainda uma tendência a vir de cima para baixo. Então, tudo nosso vai de cima para baixo. Não estou falando mal de ninguém, né? Mas você vê Por exemplo, nesse caso das minhas caixinhas de leite, eu fui ver lá de cima, eu vi que a indústria das caixas de leite nacional diz que em Foz do Iguaçu tem lugar onde você entrega. E você achou esse lugar? Não. E o pior, ela deu o endereço. Onde que é? Era supermercados. E eu fui lá, de supermercado em supermercado. E os caras disseram que desconhecem. E disseram que é inviável, porque eles vendem o leite, como é que o cara vai trazer de volta? Entende? Esse é um exemplo. Daí temos um exemplo, por exemplo, de que um projeto venha do PTI. O PTI é ótimo, maravilhoso. Entende? Mas o PTI não vai chegar para mim. Eu sou pequenininho, eu só queria uma máquina para moer coco. E fazer a minha compostagem e dos meus vizinhos. Um exemplo, né? A ecologia mundial, a razão de ser de ativismo ecológico é esse. É potencializar o pequeno. Os grandes projetos. Nós tivemos Rio 2000. Rio 2000 não, Rio quanto? 92, 92, né? O em cima estava todo lá. Tá? Trazer aquelas grandes decisões e financiar o pequenininho. Nós estamos precisando de microcrédito para essas pessoas que hoje não têm crédito. É verdade. É complicado, hein? Entendeu? Mais ou menos isso aí. Que eu não sei se eu respondi. Não, respondeu e ainda passou mais informação ainda, né? Ô, Jackson, mas indo na linha do meio ambiente, tem um outro assunto aí que está rondando a nossa região, e é uma coisa muito atual também, né?
E você tem uma ligação muito grande com as Cataratas do Iguaçu, né? Tanto que você escreveu 3 livros a respeito sobre o assunto. Estava lendo aqui sua biografia à tarde. E tem um livro que é mais recente, né? Sete Saltos, 3 Degraus. Fala um pouco da sua visão sobre o Parque Nacional e principalmente sobre a Estrada do Colono, né? Porque o projeto de lei número 61/2013, ele estava para ser votado lá no Senado Federal, mas foi tirado de pauta, né? É um projeto que ele modifica o Sistema Nacional de Unidades de Conservações, incluindo ali a categoria Estrada-Parque, né? Como uma unidade de conservação de uso sustentável, o que, segundo especialistas do meio ambiente, seria uma coisa incongruente com a situação do Parque Nacional, né? Que é a unidade de proteção integral. Então, não poderia ter 2 atividades dentro do mesmo território nesse sentido, né? Mas, por outro lado, existe uma questão que é social, né? Um isolamento onde as pessoas lá de Capanema reivindicam a reabertura da Estrada do Colono. Até mesmo a Câmara Municipal, né, é a favor dessa reabertura. E creio eu que grande parte da população também seja, né? Porque eu tenho conversado com outras pessoas durante o meu cotidiano e a maioria das pessoas é unânime, são favoráveis. Agora, eu não sei em que nível, né, de informação das pessoas em relação à importância do Parque Nacional do Iguaçu e da função que ele tem, né? Mas a gente sabe que existe aí um conflito muito grande dentro dessas ideias, assim, né? O que você acha um pouco sobre esse assunto? Realmente é um problema sério. Dividindo as questões, né? Primeiramente, vou começar sobre a parte mais fácil, que é a questão do meu livro. O nome dele é 3 arcos, não, 7 arcos 7 e 3 degraus. O degrau é aquele que a gente viu. As cataratas são uma escadinha, né? Primeiro, segundo, terceiro, que é o nível do rio. E o arco é que são você sentado na frente do Hotel das Cataratas, olhando para as cataratas. Mesmo assim, pessoalmente, você vai notar que as quedas acontecem em um negócio meio arqueado, não é uma linha reta. Esses arcos, então temos 7 grandes, né? Tem muitos arcos, mas tem esses grandes mais visíveis, que eu consigo encaixar dentro dele os saltos. Dentro do arco 1 está o salto Bosete, está o salto Duas Irmãs, salto São Martim, salto Biguá, que é o nome guarani, né? Salto Biguá, e outros. No segundo degrau tem o salto, que é o nome Rivadavia, e os 3 mosquiteiros. Mais para frente você vai o quinto é onde está rodeado pelo um lado dele, pela garganta do diabo, que é um nome que eu estou vendo que é outra coisa que é polêmica também, né? É mesmo? As pessoas Eu chamaria de voz de Deus. É um problema, negócio do nome. Embora que isso aí tem umas explicações. E tem uns desencontros também, inclusive pelo problema do Guarani. É porque o diabo Guarani não é tão ruim como o diabo nosso. Você viu o nome, por exemplo, São Paulo. Você viu Vale do Anhangabaú. Anhã é essa coisa, não é diabo, nem é demônio. É aquela coisa que assusta. Entendeu? Você leva um susto. Então tem uma espécie de um espíritozinho ali que lhe assusta. Então não é. O Guarani não teve necessidade de criar uma figura tão importante como é o diabo. Né? Você vê que eu conheço algumas igrejas onde em um sermão o cara fala 10 vezes em diabo e 2 vezes em Cristo. Eu digo, cara, vamos mudar esse sermão. Quem é o dono da igreja? Teoria do medo. Teoria do medo, entendeu? Pare com isso. Mas vamos deixar o negócio da garganta para depois. Mas é isso. Tem esses arcos, inclusive do lado brasileiro temos 2, que depende da altitude. Você que trabalhou com drone, você sabe como o drone muda as perspectivas. Uma coisa parece reta, quando você sobe, você vê que é meio arredondada. É mesmo. Tem umas coisas assim que você vê que o mundo está mudando. Então, é um livro que eu tenho orgulho dele, porque ele é o primeiro livro de Foz do Iguaçu sobre cataratas. Só isso. Só isso. Então, catarata mesmo. Ele não é nem sobre o Parque Nacional. É sobre as cataratas. Eu chamo a atenção dentro dele para uma área dentro das cataratas que o argentino tem chance de ver mais, porque eles têm mais território, que é uma areazinha que corresponderia
a menos de 1% do Parque Nacional deles, que é aquelas ilhas e pedras e ilhotas que tem árvore em cima, que tem vegetação. Né? Aquele já é um microambiente. Você fala ali antes das quedas, lá na curva do rio, ou mais para baixo mesmo nas quedas? Não, nas quedas, em cima. Né? Você está num Porto Canoas, por exemplo, você olha, você vê centenas de ilhotas. Exatamente. Às vezes é uma pedra e uma palmeira em cima. Uhum. Né? Às vezes não chegou a ser palmeira, ainda é capim. Aí você vê uma tartaruga escondida dentro do capim, porque ela tem que ser esperta, porque a água, se passar, leva ela. Leva ela. Entende? Então, esse microambiente, eu chamei a atenção para ele. Chamei a atenção para a questão da fauna, a questão da flora, a questão da fronteira. Onde está realmente a fronteira nas cataratas? Porque a maioria das crianças aprendem que aquela coisa que a gente chama de garganta. Garganta é um nome geológico, é geográfico, não tem problema, né? A garganta de quem que é o problema? Você vê a garganta. Tem gente que acha que a garganta é meio Brasil e Argentina. E não é? Não é. Entende? A fronteira passa no Salto União. E eu vi esses dias pessoas dizendo que a garganta é o Salto União. Entende? Então eu gostaria que as pessoas lessem ele nesse convite. O Salto União, eu mesmo, assim, meio com as perninhas meio ruins de andar, eu consigo botar as duas pernas e ficar em cima dele. E seria atrás de você aí algum desses saltos? Não. Ele está mais para dentro, lá no fundo. Lá no fundo. Aparecem as cataratas aí? Sim, está atrás de você ali. É. Atrás, não, atrás do Dantas, por exemplo. É. Ela está. Tá vendo que aparece um arcozinho desse lado de cá? Do lado esquerdo? Aqui ou aqui? Isso, faz de novo. Nesse. Aqui. Tá vendo que está arqueado? Sim. Uhum. É um Esse arcozinho. É um dos arcos do lado brasileiro. Eu tô me sentindo a mulher do tempo lá. Ele é do lado do salto... Ele é do Floriano. Do Floriano. Ele está antes do Floriano. Isso. Aí tem aquela ponta de pedra. Depois daquela ponta Aponta de aí, pedra. Dantas. Isso, depois daquela ponta de pedra lá na garganta. Aqui? É. Aqui. Não, para cá. Para cá, à esquerda ali, ó. Isso, no final do arco ali. Aqui. Isso aí. Agora sobe. Isso. Essa ponta de pedra. Aqui, A partir daí você tem uns 400 metros para o fundo. Lá está o Salto Floriano, o Salto União. E ali é a divisa de Brasil e Argentina. É ali onde passa a divisa, porque a lei que dividiu, né, a equipe a comissão de geodésia, geografia e geologia e divisa de fronteira diz, na conclusão, que a linha de fronteira passa no meio do salto, que será o primeiro que cai virado para a garganta. Aí lá no livro eu coloquei a foto dele. Então não é a garganta em si. Não, a garganta é 100% argentina. Nossa. É isso que eu ia falar agora. Nós estamos ferrados, porque nós só ficamos com um Acabou saltinho desse lado aqui, rapaz. Não, nós temos muita coisa, sabe? Sabe qual é a beleza? A visão nossa é melhor do que a deles lá, né? Duas escolas sábias de Foz do Iguaçu, né, me chamaram para fazer palestrinha para as crianças. Uhum. Uma foi a Iri Manganelli e a outra eu esqueci o nome. Eu falei isso para as crianças, aí as crianças disseram todas juntas, não é tudo brasileiro a garganta? Digo, não. Aí eu mandei cada um opinar onde seria. Aí uma deu 10%, não sei quantos por cento, não sei quem. Aí eu disse, não, é todo assim. O salto que faz a divisa está mais para cá. Vai andando. Esse. Aí todo mundo, não é possível, ficaram bravos. Isso era criança da 4ª série. Que legal, hein? Ficaram bravos. Faz tempo isso? Faz tempo essa palestra? Acho que foi antes da Covid. Tudo foi antes da Covid. Ah, sim. 2019. Uhum. Aí, o que eu disse para eles? Agora, se você olhar do Salto União até a ponta do Salto Floriano, tem uma catarata brasileira que a gente não vê. Aí você tem que ir ao lado argentino. É uma espécie de reciprocidade. É, uma troca. Porque o argentino tem que vir aqui para poder ver o dele. O parque poderia ser integrado por dentro, né? Qual que seria o problema disso? Desde que não haja escada. Só a aduana? Aí vem um perigo muito sério. Pior do que a Estrada do Colono. Se a gente brincar, dá zebra total. Se você olhar as grandes cataratas, porque estou falando agora de duas, Vitória na África e Niágara nos Estados Unidos. As duas têm ponte logo na frente delas. E todas são fronteiras, né? Sim. Inclusive a Vitória são 4, né? É fronteira e tem ponte internacional.
Entende? A nossa se livrou disso. Ela ficou pura. Deixa assim mesmo. Entende? Imagina a perseguição policial. Né? Polícia de Zimbábue correndo atrás de um zambiano. Aí, passa por cima. E as cataratas logo em frente. Né? Era uma mentalidade antiga. Então, o pessoal gostaria de ter passarela indo direto para a Argentina. Mas aí vem a questão financeira. O turismo morreria. É. Porque com a entrada você já pagava o outro lado também, né? Você passava de carro indo, tá nem aí, você via. Quer dizer, nós temos nossas vantagens e tal. Agora, sobre... Aí, tá. Na segunda parte do livro, ele fala sobre a história daquela parte de quem foi quem naquele hotel que construiu, quem fez primeiro, tal Schimmelfeng lá, toda essa coisa. A segunda parte fala das cataratas como um lugar importante espiritual. Né? Porque, como o Ricardo falou ali, né? Eu chamaria a garganta de voz de Deus. É. Então, todo mundo associa as cataratas com Deus. Então, só a partir disso aí ela já é sagrada para todo mundo. Mas aí vem a questão de como cada religião vê, né, as cataratas, isso sem falar dos guaranis, que foi os que deram o nome para as cataratas inteiras, né, para de Iguaçu. Então, essa é a segunda parte, essa parte espiritual, que é uma parte assim de novidade. Seria muito interessante que o Iguaçuense visse essa possibilidade. E eu dou palestra, se chamar eu vou. Eu estou querendo financiar, não estou pedindo dinheiro não, ainda. Eu quero financiar um projetorzinho que me facilite chegar rápido nas escolas, sem burocracia. Aí, de novo, vem a pergunta, mas não dá para fazer um contato com o poder público? Aí você sabe que tudo isso aí, se for falar isso para o poder público, por motivos legais, tem que fazer uma licitação. Se fizer a licitação, eu perco. Entendeu? A mesma coisa, teve uma pessoa em Foz que descobriu uma maneira de inventar uma máquina para triturar cigarro. Aí passou a ideia para a Receita. A Receita fez a licitação, ganhou uma fábrica de São Paulo. Então o local sempre vai... Barbaridade, né? O local sempre vai dançar. Entendeu? Desculpe a palavra dançar, porque dança é outra coisa, né? Aí a questão da geografia do Parque Nacional. Você vê ali onde está o Porto Canoas, o restaurante e o Porto Canoas mesmo, onde antigamente a gente ia de barco para a garganta. Ali. Aquilo ali é Brasil. Toda a terra que você vê ao lado é a Argentina. É uma lingueta, não tem 500 metros de largura. O pessoal não se dá conta, mas ali nas cataratas o rio passa atrás também da gente, né? Ele passa atrás. Do outro lado lá. Ele passa atrás, né, e faz aquela voltona, aquela geografia complicada. Agora, indo para a história da estrada do Colono, eu ia dizer estrada do Colombo, não é o Cristóvão Colombo, e nem é o ex-deputado, né? Não estou falando dele. Teve um Colombo que era deputado lá em Medianeira, na época onde teve uma das batalhas da estrada. Né? Qual era o nome dele? O Ricardo lembra? Um deputado chamado Colombo. Deixa eu buscar aqui. Eu dou um aperto de mão nele aí. Aí o que acontece? A partir daquela pontinha do Porto Canoas, subindo até quase 10 quilômetros antes da estrada do Colono, a largura do parque é insignificante. Irineu Colombo? Irineu Colombo. Exato. Eu lembrei dele. Isso aí eu vi que você publicou no Facebook essa semana, né? Quando o parque pega corpo, aí vem a estrada. Que é bem na área onde começa ali, né? Agora, como jornalista, eu tive a oportunidade, como o Ricardo lembrou, né, que a gente entrevistou rei, rainhas, não sei quem, né? Então, eu entrevistei muita gente, inclusive da Unesco, da ONU, e cientistas da UNC, não sei, que faz os estudos de probabilidade, e começamos um assunto muito sério, que é o quê? Eu não sou a pessoa de entrar em guerra de esse lado, nem de sim ou não. Por isso que eu vou atrás. Aí veja uma coisa, nessa guerra do sim ou não, as pessoas em Foz do Iguaçu dizem, se a gente não pode ter uma estrada do Colono, como é que o Argentina mantém a dele? Já lhe perguntaram isso? Sim, já. Todo mundo comenta isso aí, é unânime. O que levou ao
meu nome? Barbeiragem que o governo do Paraná fez. Porque a estrada do Colono, ela nunca foi feita para ser estrada do Colono. Ela era uma estrada que ligaria à beira do rio Porto Lupion, que tem uma Capanema, atravessa. Aí tinha a base ali no atravessei ela, né? Que hoje pertence a Serranópolis, né? Você pegaria ela aí e atravessaria o parque indo para Missal. A minha mente falha e eu esqueci o nome da estrada, que era PR alguma coisa. Não sei se era 135. Hoje é 496? Não, 496 dentro do parque é aqui. 496 é a BR, né? Passa lá 163. Do outro lado, ligando sudoeste. Não tem nada a ver com ela. É 163. Né? Não é essa que eu acho que é 497. Eu vou buscar no mapa aqui. Ele não vai aparecer muito Que é aquela estrada mesmo que vai lá para Santa é o nome dela. Santa Helena. Ela ligava né? a beira do Rio Paraná para Santa Helena. É a 495, a PR 495, essa aí. Ela tinha um nome antes. Que era a 163, né? Na história consta isso aí, né? Que ela passou a constar no plano. Eu vou ficar devendo, mas eu mando um negócio, você fala aí para o público depois, o negócio dela. Ela era uma estrada como sempre foi. A estrada do Colono sempre foi de barro, não era asfaltada. Nem me lembro se foi cascalhada. Ela era uma estrada difícil. Sempre foi assim. Eu recebi informações de que, se ela tivesse continuado daquele jeito, não precisava ter sido fechada. De barro mesmo? De barro. E o brasileiro tem alergia à coisa de barro. Isso é um problema psicológico. O argentino tem. Você pode ir lá agora, pegar essa estrada, fazer Foz do Iguaçu, Capanema. Já abriram a fronteira. Você vai atravessar uns quilômetros por ela, é calma, não tem asfalto, não tem acostamento, você tem que ir devagar. Tem gendarme na entrada e gendarme na saída. Gendarme sabe que, né, o militar da fronteira, né? Da gendarmeria. Entende? Assim que você sai dela, começa o quebra-pau da devastação. Aí já é terra derrubada para todo lado, com colheitas exaltas. Que é fora do Parque Nacional Argentino já, né? Você está indo para Andrecito. Aí depois de Andrecito vem Capanema, já é Brasil de novo. Né? Então, o que foi que aconteceu? Quando a gente é vereador, deputado, governador, a gente tem que se ligar muito nas decisões que a gente faz hoje que vai estragar o amanhã. Quando eles souberam, quem estava no poder naquela região, do governo na hora, no poder. Quando viram os boatos de que a estrada poderia ser... Não, ninguém falou em estrada fechada. Quando viram os boatos de que a Unesco ia declarar o parque patrimônio e que daí para frente nada poderia ser feito, aí caiu na mesa proposta de asfaltamento da PR 135, que eu não me lembro que é. Pode ter apagado esse número aí, acontece muito. Sempre. Mas digamos que seja 135. Essa notícia de asfaltamento da PR 135 foi que levou ao fechamento. Então, não podiam permitir o asfalto, porque asfalto... A gente estava falando agora mesmo ali com alguém sobre o problema da estrada... Do Charrua? Do Charrua, e estava falando sobre a Inter, que vai sair da ponte para a Perimetral Leste. A Perimetral, que é o quê? O governo federal vai fazer uma estrada que tem regras federais. Então, o nível federal não olha para se preocupar com o nível do Carimã e do bairro Três Fronteiras. Exatamente. Três Fronteiras, não. Cataratas, né? Estrada federal é estrada federal. As pessoas não lembram disso quando pedem mudanças. Então, pediu o asfaltamento, que é uma violência. Então, se a gente tivesse com a nossa estradinha de linha, entende? Lembra que lá, Santa Lúcia, Capitão Leônidas Marques e todas essas áreas aí, aquela que quando chove você vai ficar atolado, por isso você não vai, fica em casa. Você vai ficar atolado e vai ter que você não vai ir. É verdade. Não vai utilizar, né? Então, o pecado da estrada do Colono foi o asfalto. E até hoje, ninguém seriamente está dizendo abra a estrada sem asfalto. Ninguém quer.
Acontece que dizer isso já é demais também, né, Jackson? Já é demais. Porque é inconcebível você dizer que vai encurtar um caminho para passar a estrada de barro e atravessar o rio de balsa, né? Sim, era essa, moedas iguais. Se estamos exigindo moedas iguais Brasil e Argentina, era essa a condição. Entendeu? Era essa a condição. Não acontecendo isso, levou a situações que foi ficando cada vez pior, especialmente quando entrou gente de fora. Pode ver que nas grandes guerras da estrada do colono, sempre teve o barulho dos exagerados, quer seja de um lado ou seja do outro, entende? Exigindo alguma coisa assim. Por exemplo, nós ainda temos a estrada de Velha de Guarapuava, né? Sim. Esses dias eu publiquei sobre o meu famoso polonês, que eu quero celebrar os 100 anos. E eu coloquei que aí as populações de Céu Azul, Medianeira, querem que aquela estrada seja um lugar onde haja o turismo ciclistas, fazer turismo de trilha. E você acredita que uma pessoa comentou dizendo que devia ser asfaltada e duplicada? É para acabar. Para acabar. Aí eu digo, vou ficar quieto, não vou falar mais nada. Porque o brasileiro odeia barro. Ela está bonitinha. O ciclista precisa disso. Então, se é para... Como é que a gente ganha dinheiro sem asfaltar? Entendeu? Aí você vai planejar a sua viagem. Quando você for numa estrada de barro, você vai querer experiência de estrada de barro. Afinal, para quem tem caminhonete 4x4? Entende? Então, essa coisa aí, que vem essa parte filosófica. Eu morei, não sei como é que está o tempo aí, mas vou terminar também. Eu já estou triste aqui, porque o Ricardo já disse que o tempo ali está acabando, sabe? E para foi. mim a nossa conversa nem Ricardo, começou ainda. Acho que você vai ter que voltar aqui semana que vem, viu, Jackson? O Mato Grosso do Sul tem 2 estradas chamadas Estrada Parques. Nenhuma das 2 são oficiais. Mas tem um nome. E, por exemplo, eu morei em uma. O Ricardo até deve lembrar na época que eu era empresário de caiaques. Lembro. Lembra, né, eu cara? quase morri afogado no Rio Iguaçu tentando fazer fotografia para promover essa empresa. Você lembra, né? Eu não. Tanto é que meu nome depois na rádio ficou como Ricardinho Caiaque, repórter. Olha só. Culpa do Jackson. Olha como surgem as histórias, né? Culpa do Jackson. Então tem aquela estrada, que é o quê? É uma estrada boiadeira. Agora está na época de Pantanal, né? Todo mundo está ligado de novo. É uma estrada boiadeira, onde só passava caminhão de boi, caminhonetes 4x4 de fazendeiros e, de vez em quando, um turista. Na época de turismo, passava muitos turistas. E você sabia que naquela passagemzinha de turista, eu tive cliente que disse que, Jackson, antes de chegar aqui, eu atropelei um gambá. Não, um gambá não. Atropelei um tamanduá. Eu digo, cara, o tamanduá nessa estrada é raro. O que você viu era único. Entende? Então, a questão da Estrada Parque é essa. A outra, a Estrada Parque, é uma que vai na estrada de Aquidauana, onde está acontecendo a novela agora mesmo, aí, né, seguindo para a estrada para o lado de Aquidauana. Em Aquidauana tem umas montanhas lá, se chama Piraputanga. Então, essa estrada é de barro. É mais fácil o governo botar o nome dela de Estrada Parque do que asfaltar. Porque ele não tem motivo para asfaltar. Aí pega. Entende? Então, todo mundo quer fazer a Estrada Parque. E muito menos uma estrada aérea, né? Entendeu? Quem dirá a estrada aérea, né, Ricardo? Pois é, né? Em cima das árvores. Aí já é querer sonhar demais pro nível Brasil, né? Então, é uma situação que precisa de discussão, mas eu acho que tem pontos que tem que chegar a um consenso sobre os limites de nossa urbanização. Entende? Então, o brasileiro é muito urbano. O brasileiro é mais urbano do que sueco. Você conversa com um sueco, né, que vai de bicicleta trabalhar, paga para ir sofrer andando, não sei da onde, paga a excursão para vir aqui, pode inventar uma trilha no Parque Nacional, como estão querendo agora, né, margeando ali, não sei como é que vai ser, eles vão sofrer, vão pagar. Vão. Entendeu? Então, basicamente, é essa aí que eu me lembro assim, nessa questão. Show de bola. Não, legal sua exposição a respeito desse assunto, né? Porque é um ponto de vista diferente, né? É que nem eu te falei, muita gente é a favor, mas também muita gente que é a favor não sabe do que se trata a fundo, né? E a questão é muito mais complicada, né? Quando a gente pensa na preservação da biodiversidade, na função do Parque Nacional enquanto Parque Nacional,
mas também na questão social, que é a falta de conexão, né? Aí fica a pergunta. Desenvolvimento sustentável. A cidade ela estaria mais desenvolvida se essa ligação ela fosse asfaltada já naquela época, né? Se ela fosse oficializada, sabe? Né? A gente não sabe disso, né? Mas essa discussão acho que vai pegar fogo ainda, viu? Vai dar muito aqui na região vai ter muita... Vai ter política em cima disso, né? A gente sabe que vai já ter, tem, né? E vamos acompanhar isso de perto, né? Porque é a nossa função. Vixe, eu juro que eu já estou parando. É a última coisa. É a última. O fechamento da estrada do Colono frustrou uma coisa muito séria da cidade de Medianeira, porque na época Serranópolis não existia, de Medianeira. Medianeira, inclusive, tem um nome engraçado. Engraçado não. Era Flor da Serra, né? O que é Serranópolis hoje. Né? Linha de Medianeira. Medianeira quer dizer mediadora. Então, está se referindo a santa, mas a posição dela era essa. Ela tem uma tendência, nessa estrada, Capanema, Missal ou Santa Helena, ela estava no meio. Então, teria sido, como houve grandes possibilidades de intermediação de mercadorias, de gente de mercado, de venda, de barzinho, ela perdeu isso. Seria um entreposto, né? Sim, um entreposto. Inclusive, olhando para Cascavel, por exemplo, né, que é uma cidade encruzilhada, Medianeira ia ser uma mini encruzilhadinha. Ia ser. Sim. Para esse trânsito para cá. Né? Mas daí existem outros problemas também, que era o povo de Cascavel que não queria essa concorrência, porque estava em jogo a PR, já havia outro número diferente, que depois passou a ser PR-163, e agora é BR-163, que vem de Tenente Portela, Rio Grande do Sul, para Santarém, aí passa, né? Passa por ali. Quer dizer, esse negócio de não desviar o trânsito do sudoeste para Cascavel também pesou. E ela era ali a BR-163, né? BR já era aí, mas com outros nomes. Uhum. Eu adoro ver o nome de BR porque eles vão mudando. E depois todo mundo jura que nunca foi. Show de bola. Bom, Jackson, sem palavras assim para o nosso papo aqui, foi bem bacana mesmo, sabe? Eu já te convido para você vir aqui num próximo Papo Ambiental, né? Quando vocês quiserem, eu estou vindo. Ah, que maravilha, legal. Eu trouxe umas matérias, né, que ia passar hoje também, mas infelizmente não vai dar mais tempo. Eu vou deixar para a próxima semana, que era justamente o depoimento do Rabi Khalil, né, que estava no protesto esse sábado lá contra a reabertura da Estrada do Colono, mas eu vou querer enriquecer esse conteúdo com outras opiniões também, né? Pegar opinião de gente que é a favor também, né, para a gente poder botar os pesos e as medidas aí, que é que nem a gente falou, esse debate ainda vai muito longe, né? Mas, Jackson, deixo aí para você as palavras finais para a gente encaminhar esse programa aqui. E, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença. Obrigado, Dantas. Você sabe que você é parte da nova geração iguaçuense interessada em coisas, né, sérias. Eu tenho o prazer de ver uma quantidade grande de jovens, pelo menos mais jovens do que eu, aparecendo, né, para tratar desses assuntos, como você também gosta da parte ambiental, parte histórica. Temos muita gente aparecendo. Temos pessoas esforçadas como o Ricardo, né, que está aí. Não gostei dele falar mal de uma empresa de caiaque, mas... Essa foi boa, hein? Tive uma viagem no tempo aqui agora. E, dito isso, eu estou à disposição. Quando vocês precisarem e quiserem me chamar, eu venho aqui. Né? Eu estou na guerra para conseguir o meu projetorzinho. Se vocês quiserem alguma coisa organizar para falar para a população, para escolas, clubes, né? Eu tenho apresentações feitas sobre vários desses temas. Né? Tem os livros, né? Temos os livros também. O seu livro está para venda, o último? Olha, ele se atrapalhou aí por causa da questão de... Ele é um livro de super qualidade. E, por causa disso, ele é caro. Uhum. Né? E como ele foi patrocinado, então eu estou numa parte aí de acertar essa, porque eu estou vendendo a um preço módico.
Então, se eu vendo a preço módico, eu não posso espalhar ele no preço caro, entendeu? Tem duas questões de preço aí. Mas as pessoas que precisarem, falando comigo, eu vou levar na casa deles. Então já pode levar na minha já, que eu quero. É? Tá bom. Você também, Ricardo? Opa, tamo junto. Tá bom. De resto, muito obrigado. Foi um prazer. Prazer é meu. Obrigado você. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês também. Me sigam aí nas redes sociais, né? Canal SSC Foz do Iguaçu lá no YouTube, para poder ver a câmera ao vivo aí da cidade. Siga o Jackson também, né, Jackson? No Facebook, que tem conteúdo bacana lá que você sempre tá postando. O blog de Foz também tá ativo, né? E minha página do Facebook, Dantas Duarte, né? Instagram também, Dantas Duarte. Muita coisa aqui pra dar informação, né? Tanto que eu fico perdendo tempo aqui pra mandar tudo na lista no início do programa, né? E é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela companhia. Ricardo, obrigado aí você também. Beijo no coração. Boa noite e até o próximo Papo Ambiental. Que diz o ditado: quem pode, deixa os acomodados que se incomodem. Minha saúde não é de ferro, não. O mundo está em uma constante transformação. O homem evolui, a natureza se recria. Os desafios colocados em nosso caminho definem se vamos superá-los ou não. O tempo não para. E nós também não. Está chegando um novo estilo de fazer comunicação, de estar conectado com o mundo. Um novo conceito de entretenimento, informação e interatividade com você. Agora em todas as redes sociais e com muito mais conteúdo. Com a qualidade de sempre e de um jeito diferente na rede. Fique ligado, um novo tempo chegou. JNT TV, vem com a gente.